Foi um dos melhores projetos que eu participei, que eu fiz o minhocário, a gente plantou, a gente fez os vasos, sabão, sabonete, aprendemos a fazer desinfetante. Tipo assim, é um projeto que é melhor ficar nesse projeto que ficar na rua, né? Conheci o Negon e a Paula já faz um tempo. Ano passado a gente recebeu o convite de participar do projeto Coração da Terra lá na Vila Dias, que foi como se fosse uma semente, né, que a gente estava plantando aí e experimentando de vários formatos processuais mesmo, de atuação na comunidade. E acho que esse ano o projeto ele cresceu e ele pôde se estruturar de uma maneira melhor. E tivemos muitas felicidades, né? Surpresas, muita coisa a gente imaginou que ia acontecer e aconteceu. E outras coisas, por surpresa, pela que a gente já imaginava, né? Que ia ter um potencial criativo diferente dos outros lugares que a gente passou. A gente pôde integrar os meninos com esse meio ambiental, né, com a oportunidade de eles estarem conhecendo novas visões de tudo que pode ser aproveitado. E com isso a gente viu sim uma demanda muito grande de atividade, de envolvimento dos adolescentes aqui com a gente, um interesse muito grande em estar participando, na maioria das oficinas. A gente conseguiu perceber que isso estimulou muito eles a quererem conhecer e também a reproduzir muito do que eles aprenderam na oficina, até mesmo fora. Quando eu vim para cá, eu sempre via que as atividades coletivas eram os pilares principais daqui do Miguelim, né? Porque elas trabalham o senso de coletividade, essa questão, cada atividade tem um objetivo diferente, né? Essa questão da coisa manual mesmo, para os adolescentes, a questão da inclusão, porque na rua eles têm a perspectiva só da exclusão, né? E aqui dentro é um momento que a gente passa a incluí-los nas atividades, eles se sentem incluídos também no sentido de serem acolhidos, né? Então as oficinas têm esse papel. E as oficinas do Coração da Terra, elas são voltadas também com a perspectiva da natureza, né? Esse ano, quando a gente recebeu o convite para trabalhar aqui no Miguelim, a gente ficou muito lisonjeado, muito feliz. Sinal que gostaram do nosso trabalho, né, e que viram um potencial para a gente poder aplicar aqui. E assim que a gente chegou, a gente viu que a realidade era bem diferente da Vila Dias. Para minha surpresa, eu não imaginei que fosse ser tão diferente. Uma perspectiva muito diferente. Porque o Miguelim é uma casa de passagem que apoia crianças e adolescentes com trajetória de rua. Então a gente trabalha muito com adolescentes. A média mais ou menos de idade é 16 anos, não são tão crianças, né? Igual a gente já trabalhou. Eu gosto muito de usar o termo de propiciar o espaço criativo do outro, que eu tento colocar essa minha função. É claro que com a cerâmica a gente tem que intervir um pouco mais, porque como foi o primeiro contato, né? A cerâmica ela exige algumas regras, porque a gente vai lidar com algumas instâncias da força da natureza, né? Que é a água, o fogo, o ar. Então, se você não tiver algumas regras, a coisa não funciona, né? Não caminha. Mas a partir disso, a ideia é deixar com que o outro, que com esse material de conhecimento, ela possa criar e ela possa fluir dentro disso, né? Que manifeste o ser desse indivíduo. E eu acho que a cerâmica, quem se propõe, e os meninos eu senti que eles se propuseram, né, os que estiveram aqui, é uma imersão, porque querendo ou não, você começa a mexer sem você ver, você já está lá imerso, né? Então, tanto que teve vários momentos que os meninos estavam cantando, mas é porque ele estava cantando porque ele estava tão conectado, que é como um canto de trabalho, né? Faz tempo que a gente fica, pois no amor, sei lá, a gente enrola. É mais?
falta de você quando não está aqui. Sei lá, dá vontade de te colar em você e te prender a mim. Dá vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra sempre namorar. Eu louco viajando. Como eu estava falando, essa questão da criatividade, a todo momento a gente vê isso nas oficinas. Então, quando já começou ali no mini jardim, né, que a gente tinha que fazer os vasinhos e depois colocar no molde e depois pintar, aquilo motivou muito a gente no começo, né, que já quebrou aquele gelo, que já mostrou que eles tinham uma capacidade muito grande nesse movimento do improviso. E é muito interessante, né, como esse projeto ele começa com a questão ambiental, mas normalmente a gente finaliza com arte, né? E na arte deles, você vai perceber que vai retratar muito do cotidiano deles, né? Que eles pintam na finalização de cada trabalho. Teve muita surpresa boa também disso, né? Eu lembro a vez que um menino aí pintou uma coisa que retratava a morte da irmã dele, um outro pintou a cidade num ponto de vista muito interessante, né? A cidade que ele pintou é colorida, eles gostam muito de pintar a favela também, outros que gostam de pintar a característica mais da violência da cidade. Então, quer dizer, né? Você vai perceber a criatividade no ponto de vista complexo que cada um carrega da sua vida, né? E com a oficina não foi diferente. A gente muitas vezes teve que readaptar algumas oficinas conforme a realidade deles. Essa ideia de levar cultura, de levar conhecimento, mas na verdade, né, qual conhecimento, qual cultura, né? Sendo que assim, muitas vezes é muito mais eles que trazem pra gente do que mesmo a gente, né? Então assim, essa troca pra mim assim tem sido muito importante, até o pós aqui, porque muitas vezes eu trombo com os meninos na rua e aí a gente encontra, você é a menina da terra, né, e tudo, aí assim, isso aí já pra mim já é assim, um reconhecimento muito grande, porque muitos deles às vezes nem lembram de mim, mas aí quando eu falo da tinta de terra, aí já lembra, e lembra do que a gente fez, do que a gente trabalhou, e essa possibilidade, né, também do material, de nem sempre estar ali, né, de estar dependendo mesmo de um custo, ou de um espaço, ou de uma base, né, para poder trabalhar, e sim a gente poder observar que está aí em todos os lugares, abrir mesmo essa escuta do olhar, né, para poder trabalhar. Eu também observei que a gente pode ver um pouquinho da personalidade deles em algumas oficinas, né? Porque uns se interessavam mais por umas, outros por outras, né? Quando a casinha que nós construímos foi que eu aprendi que se eu arrumar um terreno e eu não tiver dinheiro para poder comprar o tijolo e a massa, o que eu posso fazer? A natureza mesmo já vai me ajudar, que eu só vou precisar de comprar o cal, cal, né, que nós usamos. Só o cal para poder misturar na massa, a grama também é da natureza, então tudo vai vir da natureza, a natureza vai me dar minha casa, eu só vou ajudar a construir. E eu acho que além de ser econômica e ecológica, a bioconstrução ela tem o potencial de empoderar o operário, porque ao colher a matéria-prima na natureza e beneficiá-la, ele ganha dobrado, né? Ele ganha para fazer isso e ganha para executar a obra, o que a parte de beneficiamento ficaria com a indústria. Eu vejo um grande mercado para construção com terra e bambu, e percebo uma falta de disponibilidade de mão de obra. Então, poder ensinar para os meninos aqui no Miguelim as técnicas de construção com terra foi muito importante para mim, para o meu trabalho, que é de mostrar para as pessoas como eles que eles podem ganhar até a vida construindo com essa forma. Então a gente põe a areia da proporção na metade da terra, da argila, para poder
dar essa diferença e não ficar um grão de argila colado no outro, vai ter um de areia no meio. Aí vai ter uns pequenos espaços vazios onde a água vai sair, vai trincar bem menos. E no caso também para dar valor também, né, no que está sendo construído. Porque é daí que a gente vê onde está, né, mexer com a terra, né, você saber que você tem que fazer aquilo ali e está fazendo com as mãos. Porque hoje em dia muita coisa é industrializada, né, não é feita à mão, né, você já compra tudo pronto. Então ver fazendo aquele ali é coisa já no início dos meninos saberem que eles podem ter, né, um processo assim de estar construindo uma casa, uma própria casa ou uma casa para eles, né? Extremamente técnicos, né? Porque se você for ver, a questão deles é uma questão puramente social que a gente tem no Brasil, que é o reflexo da escravidão que a gente tem. Porque se você for ver, esse maior público que está na rua é um público negro. Mas esse público é um público extremamente técnico, porque os que vieram, principalmente para Minas, são os que trabalhavam nas minas. Então eles sabem mexer com a terra. Então é como se estivesse acessando pontos ancestrais nele, vozes ancestrais, que essa intuição ela vem do indivíduo, como eu vejo, né? Ela vem de cada indivíduo. Então você vê que tem uns que têm uma habilidade maior, então tem a sensibilidade do ser, mas tem também uma questão de herança ancestral, direta. Né? A gente vai montar o forno ali, você já vê um que já começa a fazer e já começa a contar a história de vô, que não sei quem que fez, que construiu casa, porque isso é passado. E como a gente teve esse elo interrompido, né, só como eu estava falando, a gente é analfabeto nesse conhecimento. Esse conhecimento está implícito em cada um de nós, assim, por essa herança ancestral que nós temos. Então, se você massa, assim, da arte de uma forma geral, mas tem algumas matérias que elas são mais fortes, né? Que as oficinas trazem dentro do recorte delas essa ligação com coisas que estão na memória, né? Dos meninos, como a gente estava trabalhando com as hortas, né? Muitos lembraram que tinha horta em casa, que fazia a lida ali com a avó, com o avô, ou em lugares que já passou. Eu tive lá que a semana retrasada. Eu vou no mesmo lugar que eu ando, que era minha casa de barro, tem uma casa grandona. Eu falei assim, eu falei ainda falei pra você, assim, nessa casa sua existe uma casa de 2 cômodos, feita de caca de vaca e de barro. Ela, sério? Eu falei assim, sério, eu tinha 6 anos. Olha só. Eu lembro como se fosse ontem. Outra também foi nessa bioconstrução aqui, que os meninos lembraram da casa de adobe que ajudou a construir com o pai, e que a avó, que era quilombola, também tinha. Isso engaja, né? Essa certa lembrança engaja. Eles pegam, fazem mesmo, pega enxada, levanta a parede. Uma outra coisa também que eu achei muito lindo, muito interessante, foi a horta que eles fizeram com essas ervas, né? Essas ervas cheirosas de aroma, e que acaba sendo algumas de remédio e serve para alimentação também, enfeitou muito o nosso Miguelinho aqui, e foi assim uma coisa muito linda que vai perdurar, porque é uma coisa que está crescendo, está desenvolvendo, e a gente está com o maior carinho também. Eu sei que é uma coisa que a gente vai ver sempre, essa hortinha aqui. Cebolinha diária, tá até acabando tudo, todo dia a gente pega, né, colhe pimentão, tudo que tem na horta a gente aproveita, todos os dias, todo o alimento, né, que a gente precisa, dá pra pôr na carne, fazer salada, então a gente aproveita tudo. Só tem usado, tudo que foi plantado ali tá sendo bom mesmo, tá? Da salada ao remédio. É fruto do trabalho que foi feito, né? Surtindo efeito. Então a gente pode perceber que a horta foi uma coisa muito legal. A gente vê o tomate crescendo ali, os meninos todos orgulhosos, todos os dias tá tendo aquele cuidado de estar molhando. Alguma coisa lá? Eu colhi tomate e comi. Tá com vontade de comer tomate com sal. Peguei o tomate lá, comi e tava, ó, chuchu beleza. Não tinha chuchu, porque se tivesse chuchu eu ia pegar chuchu lá também. E falei ainda que eu ia pegar alecrim e levar lá pra casa pra sentir o cheiro. Falei. Mexer com a terra, né, é muito terapêutico. Pegar, colocar a mão na massa, plantar, colher, aroma,
você pega uma energia boa e relaxa, libera coisas. E a gente percebe também como que acaba sendo relaxante algumas oficinas para muitos meninos, né? Tivemos oportunidade de fazer massagem facial, de fazer aquela aromaterapia, né? E ali a gente começou a perceber também como que era importante estar trazendo essa ideia aqui para dentro, que eram oficinas que traziam essa questão do relaxamento mesmo, da paz no ambiente. Porque quando a gente fala de sua experiência com o reiki. A experiência é muito boa, uma coisa que você pensa no que está te atrapalhando, que está te incomodando, e assim, você, sei lá, você pede para tirar de dentro de você, e aí já fica, sei lá, eu sei que isso vai saindo tudo, você fica tranquilo, fica leve, sai aquelas energias negativas, sei lá, coisas que te atrapalham, que te incomodam. É uma sensação tão gostosa. Uma experiência muito de doação e também de receber. Porque eu acho que tem muito essa troca, ao mesmo tempo que a gente vem e se sente bem, né? Fazendo alguma coisa, dando um carinho para os meninos e ouvindo eles, talvez brincando com eles também. É importante pra gente estar aqui porque eles também retornam esse carinho pra gente, né? Acaba que cria um laço assim que você, sei lá, viram seus amigos mesmo, né? E todos os oficineiros, as pessoas que trabalham aqui, todo mundo é um grupo muito carinhoso e tal. Então acho que as oficinas, o lugar traz isso em si, e as oficinas também trazem isso, desse ensinamento e tal, de se fazer em conjunto, de como que fazer em conjunto é especial. Outra oficina interessante foi reciclagem sensitiva, né? Só que foi uma surpresa, né? Que foi uma oficina que a gente veio com a ideia de reciclar material lixo, né? Que é aproveitado, só que acabou tomando outro rumo a oficina, que ficou mais ligado à questão da moda, né? Que no primeiro dia a gente chegou com material de costura aqui, aí os meninos já tinham querendo fazer retalho na roupa, aquela coisa e tal, e aí começou uma costuração pra lá e pra cá que a gente nem esperava. Tinha menina interessada em bordar e acabou esquecendo um pouco essa ideia de que reciclagem ficava só na questão da latinha, da caixa de leite, né? Eles customizaram, né, algumas roupas deles. E estava perto da festa junina também, eles costuraram os bolsinhos nas camisas. E teve menino aqui de 14 anos bordando. 50% do lixo doméstico no Brasil é orgânico e poderia ser reciclado pela compostagem doméstica. Mas quando a gente vem para casa, lidar com crianças que não tem casa, né, que não tem um lixo doméstico, a gente pensou em extrapolar essa questão da reciclagem só, mas de abordar questões da biologia, de introduzir alguns termos mesmo científicos, né? Falar sobre a compostagem aeróbia, anaeróbia, a questão do oxigênio, a terra, os nutrientes que a terra fornece, o contato direto que os meninos tiveram com a terra e com as minhocas, né? Que é uma curiosidade, que sempre levanta curiosidade, e colocar eles em contato direto para botarem a mão na massa, literalmente, né? Mostrando para eles que são seres vivos e que estão aí também fazendo parte do ecossistema. Foi uma estratégia que a gente acabou utilizando para introduzir o termo da ecologia com essas crianças. E aí eu acho que cada oficina foi dando seu passinho a mais nesse contexto mesmo. É como se a composteira ela plantasse a sementinha também. A sensação que você tem? Às vezes é assim, é que muitos adolescentes, pode ser até eu, não tô falando só eles, né?
tem o carinho deles, dos monitor funcionários, que eles não têm da família, né? Então, às vezes, muitos estão aqui porque não tem carinho da família, aí recebe o carinho dos funcionários, dos monitor. O Castelinho Floresta é um lugar bonito, agradável. Então, a gente pensou muito, construiu uma ideia que esses meninos criassem uma sensação de pertencimento a essa casa, né? Então, o formigário, a horta, a casinha de barro atrás da bioconstrução, foram todas coisas pensadas por nós que aqui se tornasse um lugar agradável. Já é, mas mais agradável ainda e divertido para a convivência deles. Para eles se sentirem daqui, do local, isso também é deles, né? De ocupar o espaço também. A gente fez a horta no meio do jardim ornamental, né? A gente fez a casinha lá atrás para ir ocupando e eles, né, usarem os espaços do Castelinho. São 4 operárias, que são divididas em 4 espécies. Uma é não, pode me ajudar a explicar. A que defende formigueiro, que eu esqueci o nome dela. Soldado. Olha, velho, tem a carpinteira, que é a que corta as folhas. Tem a lixeira, né? É lixeira. Tem a lixeira que ela tira os lixos de dentro do coisa, e tem a última que eu esqueci que ela é da... Eu fiz um vídeo. É jardineira. Não, essas todas são operárias, elas são divididas, né? A jardineira é a que traz, ela tipo corta os trem pequenininhos e leva e dá pro fungo se alimentar da folha para elas se alimentarem do fungo, entendeu? Ou seja, elas tipo alimentam o fungo para depois comer. Engorda o porco pra comer no Natal, entendeu? Ninguém entende como que é ser uma travesti e de menor ainda. Parece uma coisa, você passa na rua, é uma coisa de outro mundo, mas quando eu entro aqui pra dentro é totalmente diferente, é respeito e tratamento diferente, sabe? E a única coisa que eu peço é que sempre esse projeto venha crescendo mais, e é isso mesmo. Primeiramente, é perceptível que as crianças e os adolescentes que frequentam este equipamento vêm se sentindo pertencentes a esse espaço, né? Há um ano nós estamos aqui nesse novo espaço, e o projeto Coração da Terra ele veio para somar, para trabalhar esse pertencimento ao espaço, juntamente com essa vinculação, né, com a terra, e trabalhando, né, a conscientização, né, a formação cidadã. O projeto Coração da Terra trouxe também uma outra questão, que é o despertar para o mundo do trabalho, não só para aqueles adolescentes que já têm uma habilidade manual, mas também para aqueles outros adolescentes que vêm a despertar o projeto de vida, né, para o mundo do trabalho. O Coração da Terra, através da educação popular, vem trabalhando com as questões ambientais, né, educando esse adolescente, né, nessa formação cidadã, e também para uma outra perspectiva de mudança de vida, na transformação, né, desse sujeito. Como diz, né, acho que é importante a gente, quando a gente fala de educação popular, é importante falar do Paulo Freire, né, com a educação, né, que com a educação é importante a gente, se a educação sozinha, ela não transforma, né, a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. E o que eu acho mais importante dentro do trabalho social em si é muito além de você ensinar técnica, né? É você conseguir compartilhar um ambiente de harmonia com todo mundo que está envolvido, né? Porque
Principalmente na questão desses meninos, o que eu percebi muito, né? E era uma coisa que eu já esperava, porque isso para mim particularmente é uma coisa muito natural. Encontrar com qualquer tipo de pessoa, de ser humano e trocar ideia, criar coisa junto, poder fazer coisa junto. Então foi muito importante nessa troca aqui dentro, de muita gente que veio visitar ou praticar alguma oficina, criar uma familiaridade com esses meninos. E a gente chegar aqui com essa abordagem da natureza, a natureza é muito forte e abrange várias coisas, abrange quase tudo, né? E trabalhar com isso, natureza é amor, natureza é uma força muito grande que move. Então, a gente, quando a gente fala, não, a gente trabalha com educação ambiental, envolve muitas coisas, é uma rede de coisas. A gente trabalha com a autoestima aqui dos meninos, que é muito importante, com pertencimento, empoderamento. Então, natureza é algo maior, é uma força maior que a gente consegue mover e fazer muitas coisas, porque com a natureza a gente consegue, né? Natureza é amor, né, gente? Então não tem muito o que falar, não. Como Deus quer e como nós pode, né? Que Ele escreveu o nosso nome lá, né? Pra saber como é que ia ser nossa história, que a gente cai primeiro pra depois levantar, né? Que a vida é um trem-bala parceiro e a gente é só os passageiros. Precisa de partir. Que esse trabalho, ele vai ter um efeito. Se não agora, ele vai ter depois. Vai chegar um momento que esse trabalho que vai ter o seu resultado. Então é isso que nos motiva. É como se a gente estivesse plantando uma sementinha, né? E ela vai germinando muito devagar, muito aos poucos, mas vai germinando. Sim. Né? E um dia a gente pode ter esse resultado. Né? Então é isso que nos motiva a ter todo esse trabalho, né, com todos eles diferenciado, porque cada menino, cada um é uma coisa diferente, né? Você não, do jeito que você lida com um, você vai lidar com o outro, você muda o método, então você tem que ser muito versátil nessa maneira de lidar com cada uma das crianças. E é muito bom a gente saber que tem esperança de que algum dia essa sementinha que vocês estão plantando e que nós também estamos plantando aqui vai germinar de alguma forma. A gente já vê alguns indícios, assim, algumas coisas, a gente já vê que já está começando a germinar. Pelos nossos sonhos e nunca posso deixar a esperança morrer. A esperança é a última que morre, sabe? Até então, uma pessoa que ela consegue resgatar a sua esperança, ela consegue resgatar vidas e sonhos perdidos.